Gente, hoje a dica do dia é sobre berço montessoriano, né? Então todo mundo pergunta, como é que a gente vai saber a medida? A primeira coisa que a gente precisa saber para fazer um projeto é qual que é a medida do colchão. Ou seja, colchão infantil existem medidas, se elas não forem padrão, precisa mandar fazer, tá? Então primeira coisa, medida do colchão de criança. A gente tem colchão de 60 por 1,30, a gente tem colchão de 70 por 1,30 e a gente tem colchão de 70 por 1,50. Então, se a gente for usar a medida de colchão padrão, o projeto da casinha, né, do montessoriano, precisa estar de acordo com isso. O que a gente vai cuidar? Vamos supor que a gente vai usar o colchão de 70 por 1,30. Né? Então, eu vou desenhar aqui, mais ou menos em escala, meu colchão de 70 por 1,30, né? Vamos aqui, tá meu colchãozinho bonitinho. O que a gente precisa? A gente vai ter, né, como se fosse uma cama ou estrado da cama. Então a gente vai ter que ter um tamanho que ele caiba dentro e tenha algum tipo de folga que não seja muito grande, para poder fazer as medidas. Então vamos supor que a gente vai usar esse colchão que a gente está indicando de 70 por 1,30. Vamos pensar pelo menos colocar mais 5 centímetros no total, então ele vai ter 75 por 1,35 centímetros, ou seja, largura, profundidade. Depois eu quero saber como é que a gente vai pensar na altura. Então a gente estipulou o tamanho da base. E a base é essa, desse tamanho, que vai entrar no nosso colchão, né? Depois a gente vai pensar. A altura, ela tem que ser proporcional ao que a gente vai criar, né? Então aqui vamos pensar que isso daqui é um quadrado, um retângulo, né? E aí a gente tem uma altura, que altura que vai ficar legal proporcional? 1/3, a metade, né? Como é que a gente vai fazer? Então, vamos supor que aqui a minha altura, ela tá de 1,30, para 1,35 ele fica proporcional. Vamos levantar mais um pouquinho, e aí a gente vai fazer o quê? Vai encaixar a casinha. Então vocês podem ver que tem mais altos, mais baixos, ele vai de acordo com a proporção que a gente quer dar para ele, né? Mas o mais importante é entender que aqui dentro precisa entrar um colchão, e aí depois a gente vai usar medidas proporcionais para não ficar muito pontudo, para não ficar muito magro, para não ficar muito alto. E aí vai trabalhando proporção. Mas o mais importante é a medida do colchão, né? E aí depois, se vocês olharem um projeto que tem nosso, a gente cria depois uma proteção, algum tipo de proteção, né? Daí faz parte da criação. Existem muitos prontos e tem que cuidar também que berços e essas coisas tem uma lei e tem regras que precisam cuidar, mas o mais importante para o desenho, gente, é a medida do colchão, tá? Então espero que vocês que ajude a dica de vocês, mas deem uma olhada também nas normas. Mas para desenhar, o básico que precisa realmente é encaixar o tamanho do colchão. Tem a opção de mandar fazer. Quem não quiser mandar fazer, vai lá no mercado e vê o que tem disponível de medida, que daí vocês vão conseguir fazer um projeto bem bonito.